Como ser abençoado. Olá, eu sou o Matheus e esse é o nosso segundo vídeo do canal, onde eu criei esse canal para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje eu quero iniciar o nosso vídeo fazendo uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, peço ao Senhor Jesus que o Senhor venha falar conosco. Pedimos a Tua presença, Yahvé, que o Senhor fale conosco através dessa Tua palavra. E pedimos que seja o Senhor falando aqui em meu lugar e não eu mesmo, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos iniciar a nossa palavra em Salmo 119, 56. E ela começa assim. Este tem sido o meu estilo de vida, obedecer os teus preceitos. Em algumas traduções ela vai dizer mandamentos. Esse é o objetivo da minha vida, obedecer os teus mandamentos. Se você quer ser abençoado, eu digo para você, seja obediente. Por que ser obediente? Eu vou mostrar algo para vocês que muitas das pessoas vão pensar que é o contrário, mas a palavra de Deus diz que não. Deus ele ama mais um obediente, uma obediência, um filho obediente do que um sacrifício. Ele prefere mais a sua obediência do que sacrifícios, e a palavra dele diz isso. Eu quero que você abra a palavra comigo ali em 1 Samuel 15, 22. Ela vai iniciar dizendo assim. Contudo, Samuel declarou, agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência da sua palavra? Ele está fazendo uma pergunta. E logo depois Samuel responde, de modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Eu quero dizer para você que se tem uma coisa que Deus se agrada é de obediência. Se tem uma coisa que a gente tem que ter é um coração obediente. E eu vou te explicar o porquê. Muitas das vezes nós queremos ser abençoados e nós pedimos e clamamos e fazemos sacrifícios, fazemos Jesus, eu vou ficar de jejum e segunda agora eu já quero ser abençoado. Como ser abençoado por Deus? É fácil, muito fácil. Buscar primeiro o reino de Deus. Como ele diz aqui, ser obediente. Se você é obediente, você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus, mas isso está certo? Tá sim, eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Abrem comigo em Mateus 6, do 31 ao 34. Portanto, não vos preocupei, dizendo que iremos comer, o que iremos beber, ou ainda, como que nos vestiremos. Ele está dizendo para você não se preocupar com a sua vestimenta, com o que você vai comer. Em outras palavras, ele está dizendo para você não se preocupar com o amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupei com o dia de amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. A palavra de Deus ela vai dizer claramente, buscai primeiro o reino de Deus. E o que seria isso? A primeira coisa que você deve fazer ao acordar é agradecer ao Senhor. Ou, se você puder, faça o seu devocional. Vai buscar primeiro a Ele, entregue seus primeiros suspiros, sua primeira mente a Ele. Ao acordar, não que você não fique sem respirar, mas ao acordar, entregue a Ele. Entregue o seu dia. Senhor, eu entrego o meu dia, eu entrego tudo ao Senhor. É assim que você vai ser abençoado, seguindo isso, buscando primeiro o reino dele. Talvez você tenha orado, Jesus, eu quero aquela minha moto, eu quero aquele meu carro, eu quero aquele carro, eu quero aquela moto, eu quero tudo, Jesus. Meus irmãos, eu digo para vocês uma coisa, não busque essas coisas. É muito bom ter uma casa, é muito bom ter um carro, é muito bom ter comida na mesa, mas nada disso é mais importante do que o reino de Deus. Eu quero dizer para você que se você busca essas coisas, tome cuidado para isso não tomar o seu coração. Você quer ser abençoado? Digo uma coisa para você, seja obediente. E a palavra dele está dizendo, buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus, ele não diz segundo e não diz terceiro. Ele diz em primeiro lugar o reino de Deus. Então, para nós sermos abençoados, primeiramente, busque primeiro o reino de Deus. O reino de Deus são as coisas do alto, são as coisas espirituais. Por que nós devemos buscar isso e não orarmos por carro ou moto? Como eu disse para vocês, é legal ter um carro e uma moto, mas o que é mais importante ainda é você ter um pai que se alegra de você. Quando nós fazemos Deus contente,
é muito melhor do que qualquer outra bênção. Mas não agradar com interesse. Deus, eu vou ajudar um mendigo, eu vou ajudar tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Mas eu quero aquela troca lá, hein? É uma troca. Deus não é uma instituição ou algo assim que você vai lá, ó Deus, eu tô dando isso daqui e depois você me abençoa. Não, não é isso. Deus, ele é claramente alguém que te ama. Ele não precisa pagar nada para você. Ah, mas eu abençoei tal coisa. Ele não precisa. A palavra dele diz, aquele que planta, colherá. E aquele que não planta, não colherá. É claro que você vai colher, mas não quer dizer que seja aqui. Muitas pessoas hoje se frustram por plantarem e não colherem, e falar, meu Deus do céu, Pai, eu fiz tanta coisa boa e o Senhor, hoje aqui eu estou aqui. Como que pode? Você só vai viver essa vida. Paulo ele vai dizer que ele tem essa vida como perdida, como esterco, porque tudo que passou para trás dele, antes dele se converter, ele considera como esterco para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, comece a considerar a sua vida assim, como esterco, como algo perdido, não como algo valioso. Sabe o que é valioso? Jesus Cristo. E Ele está acima da sua família, Ele está acima das suas vontades. Faça a vontade dEle. E a vontade dEle é que você pregue o Evangelho também, assim como eu estou pregando. Se você quer ser abençoado, se você quer ter um carro, uma casa, uma moto, não coloque isso no coração. Como eu disse, é muito bom, é maravilhoso ter essas coisas. Mas se lembre que nada disso pode ocupar no seu coração. Deus não vai te dar um carro ou uma moto sabendo que isso vai ocupar um lugar imenso no seu coração, que vai ocupar o lugar dele. Se você tem amor às coisas materiais, lembre-se, você está pecando e está errando. Eu quero lembrar a história de Saul e de Davi. Eu não sei se você se lembra, mas Saul ele cometeu um pecado que eu vi na Bíblia. Eu falei, cara, Deus já cortou ele. E Davi pecou tantas e tantas vezes e, meu Deus, como que Deus não cortou esse cara? Eu vou dizer para vocês o seguinte, Saul quando pecou, ele se preocupou mais com a aparência que ele estava mostrando do que a presença de Deus. Quando Davi peca, tem uma parte na Bíblia, em Salmos, eu vou colocar aqui, ele vai dizer assim, Deus, não retira de mim o teu espírito. Cara, isso é surreal. Ele não está preocupado com o tesouro, com o rei, não, ele abandona tudo e vai para uma caverna. Não retires de mim, Senhor, o teu espírito. É assim que nós devemos ser. Se você quer ser abençoado, deixe as coisas dessa terra de lado. Não se importe mais, não queira mais. O fato de você não querer mais essas coisas e você trocar pelo fato de querer o Senhor, de você começar a tirar essas vontades de eu quero um carro, eu quero uma moto, eu quero aquilo e começar, Pai, eu quero mais de você. Será que hoje você tem buscado mais as coisas materiais ou mais as coisas de Deus? Responde para mim. É isso que talvez a gente está pecando e não está olhando. Busque primeiro o reino dele, faça primeiro a ele. Você quer ser abençoado? Faça dele Senhor da sua vida. Abre comigo em Romanos 14, 7. Nós vamos ler do 7 ao 9. Porque nenhum de nós vive exclusivamente para si, nenhum de nós morre apenas para si mesmo. Se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim que vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Porquanto foi por este motivo que Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor, tanto de vivos quanto de mortos. Você quer ser abençoado? Faça dele Senhor. Queira se vir a Ele, queira se entregar totalmente a Ele. Sabe, você servir Deus. Ah, mas, filho, eu preciso de você aqui para você me ajudar aqui na igreja. Vai, sirva a Jesus Cristo. Você não está servindo ao homem, você está servindo a Deus. Moço, me dá uma moeda para eu comer, me dá uma marmita, por favor, sirva. Você não está servindo aquele mendigo, você está servindo a Deus. Todas as vezes que você vê alguém pedindo comida, e se você puder, é claro, sirva a Ele. Sirva essa pessoa. Você não está servindo essa pessoa, você está servindo a Deus. Jesus ele disse, todas as vezes que vocês verem essas pessoas e ajudar essas pessoas, vocês não estão ajudando de fato elas, vocês estão ajudando de fato a mim.
Você está dando comida para ele, entendeu? Então, é algo que eu quero dizer para você. Sirva. Sirva em tudo. Eu não quero tomar muito o seu tempo, mas eu quero dizer para você, se você quer ser abençoado por tantas coisas, eu digo para vocês que desde que eu parei de servir as minhas vontades e fazer somente a vontade deles, eu vivo em abundância. Eu parei de... Eu não sei explicar para vocês, mas tudo aquilo que eu anseiava, eu deixei de lado e comecei a servir a Cristo. Comecei a fazer primeiro a vontade dele e não a minha. Eu comecei a seguir o caminho dele, pois o caminho dele é bom. E desde então, tudo aquilo que eu almejava veio para mim. Mas eu quero dizer para você, eu não sirvo por essas coisas. Eu não vou servir ele pelo carro, pela moto, pelo dinheiro, não. Eu sirvo ele por amor. É isso que eu quero dizer para você. Eu não estou querendo dizer para você que eu sou um super cristão. Não sou. Eu sou um pecador, falho igual a todos. Mas eu quero que te encoraje isso. Eu quero que você conheça o Deus que eu conheço, a ponto de perder todas as coisas e você seguir a Ele. A ponto de você não mais viver achando que você sabe de tudo e sim viver na dependência dEle. Viver por Ele. Se você quer ser abençoado, seja obediente. Obedeça os mandamentos. Em primeiro lugar, busque o reino de Deus.